O Peru ainda estava quente. Eu sei disso porque tinha acordado às 5 da manhã para prepará-lo, temperando, virando a assadeira a cada 45 minutos, cuidando de cada detalhe. Atravessei campinho de carro com o aquecedor no máximo, para as batatas não esfriarem no caminho. Pus a mesa com os guardanapos de tecido, aqueles que eu tinha dado de presente para Lúcia 3 anos atrás, que ela só usava quando vinha visita. Dobrei cada um em forma de leque. Ninguém pediu. Ninguém percebeu. O jantar estava na metade, quando minha mãe largou o garfo, me olhou através da mesa e disse que eu era um peso, que sempre fui. Meu irmão Gustavo riu. Não aquele riso sem graça de quem não sabe o que fazer. Um riso de verdade. Em seguida, completou que pelo menos ele dava orgulho para essa família. Meu pai continuou olhando para o prato. Larguei o garfo. Dobrei o guardanapo. Afastei a cadeira. Peguei o casaco no gancho perto da porta. E fui embora. Sem discussão. Sem choro. Sem portas batendo. Só o clique suave da porta se fechando atrás de mim. Mas o que nenhum deles sabia era que eu sustentava aquele teto fazia 8 anos. E o que aconteceu nas semanas seguintes a esse jantar custaria tudo a eles. Oi, boa tarde, boa noite, seja lá que horas forem aí para você. Me conta nos comentários de onde você está acompanhando. Meu nome é Renata, tenho 32 anos, sou contadora e cresci numa cidade pequena, em Minas Gerais. Essa é a história de como minha família me usou como caixa eletrônico por 8 anos, me chamou de peso numa ceia de Natal e descobriu o que acontece quando o caixa eletrônico desliga. Eu tinha 14 anos quando ganhei a Olimpíada Estadual de Matemática. Primeiro lugar. Um troféu dourado com uma plaquinha gravada com meu nome e o ano. Voltei de ônibus escolar segurando ele no colo o caminho todo para não chacoalhar. Quando entrei em casa, a cozinha cheirava a pizza. Minha mãe tinha pedido 4 pizzas grandes para celebrar o Gustavo ter entrado no time de futebol do colégio. Ele tinha 17 anos e finalmente tinha conseguido uma vaga como reserva. Minha mãe estava lá, fatiando pizza em pratinhos de papel, toda sorridente. Ela disse que meu irmão se dedicava tanto que nem todo mundo conseguia entrar num time. Coloquei o troféu no balcão, do lado das caixas de pizza. Ninguém olhou para ele. A gente jantou falando do treino do Gustavo, do técnico dele, das chuteiras novas que custaram R$ 600, o que eu só entendi depois, quando percebi que meu pai tinha colocado no cartão de crédito que ele não conseguia pagar. Depois do jantar, lavei a louça. O troféu ficou 3 dias no balcão antes de eu levar para o meu quarto, aquele pequenininho do lado da lavanderia, onde a secadora zunia pela parede toda a noite. O quarto do Gustavo era o maior da casa. Ele tinha televisão própria e tranca na porta. Eu tinha uma janela que dava para o lado da garagem do vizinho. Naquele mesmo mês, ouvi minha mãe falando para Dona Oliva pela cerca que o Gustavo ia ganhar uma bolsa esportiva para a faculdade. Ele não ganhou. Foi cortado do time 3 meses depois, por faltar demais aos treinos. Eu sabia. Não disse nada. Aprendi aos 14 anos uma coisa que a maioria das pessoas demora muito mais para entender. Silêncio pode ser arma ou gaiola. E eu ainda não tinha descoberto qual dos dois era o meu. Entrei na Federal de Minas Gerais com bolsa acadêmica, que cobria 70% da mensalidade. Trabalhei em 2 empregos para cobrir o resto. Turno da manhã na livraria do campus. Fins de semana num escritório de declaração de imposto de renda na cidade. Comi muita tapioca com pasta de amendoim. Me formei em 4 anos em ciências contábeis e sem nenhuma dívida. O Gustavo entrou numa faculdade particular. Ficou 1 semestre, disse que não era para ele. E voltou para o porão dos meus pais para se dedicar ao negócio dele. O negócio era camisetas personalizadas vendidas pela internet. Durou 4 meses. O site ainda existe, tecnicamente. 0 pedidos desde 2017. Quando eu tinha 24 anos, 2 anos fora da faculdade, já no meu primeiro emprego de verdade numa contabilidade, minha mãe ligou. Fábio, meu pai, tinha rompido 3 ligamentos na lombar numa obra. O seguro do trabalho cobriu a cirurgia. Não cobriu mais nada. A voz da minha mãe no telefone tinha aquele tom que ela usava quando não estava pedindo, estava comunicando. Precisamos de ajuda com as contas, Renata.
Eu ganhava R$ 36.000 por ano no meu primeiro emprego de contabilidade de verdade. Comecei a mandar R$ 800 por mês. Mais de um quarto do que eu levava para casa depois dos descontos. Eu comia miojo 5 noites por semana. Pulava o almoço na maioria dos dias. Comprava roupa de trabalho no brechó solidário e ajustava eu mesma com agulha e linha. Quando perguntei se o Gustavo estava contribuindo com alguma coisa, a voz da minha mãe ficou seca de um jeito que eu já conhecia. Seu irmão está construindo algo. Você só tem um emprego. Esse foi o primeiro cheque. Preenchi sentada na mesa da minha kitchenette, aquela com o aquecedor que chacoalhava às 2 da manhã. Assinei meu nome, fechei o envelope, fui até a caixa de correio na esquina. Nos 8 anos seguintes, mandei mais 312. 8 anos é muito tempo para ser o plano financeiro de alguém. No terceiro ano, fui promovida a contadora sênior na Cardoso e Web, um escritório pequeno no centro de Campinho. No quinto, tirei o CRC, estudei de noite, depois de dias inteiros cuidando do imposto de renda de outras pessoas. Passei na primeira tentativa. No oitavo ano, meu salário tinha chegado a 58 mil, e eu tinha montado um serviço freelance de escrituração que trazia mais 15 mil por ano. No papel, eu estava bem. Na prática, todo mês eu escrevia os mesmos valores. 1.200 pelo financiamento da casa, 340 pelo plano de saúde complementar do meu pai, 180 pelas contas de água e luz, 2 vezes por ano IPTU. Em 8 anos, isso somou aproximadamente R$ 186 mil. Sei o número exato porque sou contadora, eu registrava tudo. Enquanto isso, o currículo do Gustavo parecia um cemitério de boas intenções. Camisetas personalizadas, mortas em 4 meses. Depois, veio a fase de criptomoedas, que devorou R$ 8 mil das economias da minha mãe. Depois, um projeto de food truck, que nunca passou de uns recortes colados na parede do porão. A contribuição financeira dele para a família em 8 anos foi 0. Não reduzida, não simbólica, 0. Mas a narrativa da minha mãe nunca mudou. O Gustavo vai chegar lá. A Renata só empurra números. Naquele dezembro, parei nos Correios para enviar a declaração de um cliente. Na bancada, perto da máquina de selos, alguém tinha deixado uma pilha de cartões de Natal. O do topo eu reconheci na hora. Foto da família Queiroz. 3 pessoas. Minha mãe, meu pai, meu irmão, sorrindo na frente da lareira que eu pagava para continuar funcionando. Patrocinadora, não integrante. A confraternização da igreja foi em outubro. A Lúcia tinha me inscrito para levar 2 tortas sem me perguntar, uma de maçã e uma de nozes. Eu fiz mesmo assim. Quando entrei no salão, ela já estava no centro das atenções, perto do café, uma mão no ombro do Gustavo, como se estivesse apresentando um cavalo premiado na feira do município. Pastor, o senhor já conheceu meu filho? É empreendedor, trabalhando em algo muito promissor. O Gustavo tirou um cartão do bolso traseiro, cartão brilhante, em relevo, de uma empresa chamada Gustavo Queiroz Empreendimentos. 4ª tentativa. Comprar lotes rurais baratos e revender. Sem capital, sem lotes, sem plano, além de um vídeo no YouTube sobre mercado imobiliário que ele tinha assistido uma semana antes. O pastor concordou com a cabeça educadamente. Alguém perto da mesa de sobremesas perguntou pela filha. A Renata, né? A Lúcia mal virou o rosto. Ah, a Renata faz contabilidade. Ela tá bem. Tá bem. Do jeito que se descreve o tempo num dia que ninguém vai lembrar. Fiquei parada ali, com minhas 2 tortas e um prato de papel que não cheguei a encher. Larguei as tortas na mesa, peguei minha bolsa e fui embora. Ninguém percebeu. Na volta, parei num posto na rodovia e comprei um café preto com 2 açúcares. Fiquei 40 minutos sentada no carro, no estacionamento. Não estava chorando. Não estava planejando nada. Estava fazendo o que sempre fiz, sem dar nome para isso. Recalculando. Todo contador chega num ponto em que precisa olhar para o balanço e perguntar se um passivo de longo prazo ainda vale o que custa. Eu estava começando a me fazer essa pergunta. Na manhã do feriado, acordei às 5 da manhã sem precisar de alarme.
Já estava de pé antes de abrir os olhos. Sabe aquele tipo de dia que o corpo não deixa você descansar de verdade? Tinha preparado o peru na véspera, deixado de molho a noite toda num balde grande que ocupou metade da minha pia. Fiz tudo do zero. Purê com manteiga de verdade, farofa com cogumelos frescos, geleia de cranberry cozida inteira, porque Lúcia uma vez disse que a de lata parecia sobremesa de hospital. Às 11, meu carro cheirava a restaurante. 25 minutos de estrada até a Avenida das Flores, 814. Fiz 3 viagens da calçada até a porta com as caixas. Entrei com a chave que eu tinha desde a faculdade. A casa estava quieta. Fábio estava na poltrona, com o aquecedor nas costas, assistindo futebol sem volume. Lúcia se arrumava no quarto. Gustavo dormia no porão. Pus a mesa, limpei a bancada, ajustei o termostato. Eu podia fazer isso. Afinal, eu pagava a conta de luz. Dobrei os guardanapos de tecido com cuidado. Coloquei um do lado de cada prato. Conferi o forno 2 vezes. Às 2 da tarde, Gustavo apareceu de moletom, cabelo bagunçado, e jogou o corpo numa cadeira. Perguntou quando ia ter comida. Lúcia surgiu atrás dele e colocou a mão no ombro dele. Disse que ele devia estar cansado. Ele tinha acordado 90 segundos antes. Eu fiquei olhando ele se acomodar exatamente na cadeira que eu tinha acabado de limpar. Ninguém disse obrigada. Ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. Ninguém falou nada para mim. Tem um termo em contabilidade para quando 2 números deveriam bater e não batem. Não reconciliado. O débito e o crédito estão ambos no livro, mas algo está errado. E enquanto você não acha o que é, o balanço inteiro fica comprometido. Ali, parada na cozinha, segurando a colher de servir, vendo minha família se reunir em volta de uma refeição que eu tinha feito e pago, eu entendi essa palavra pela primeira vez fora do trabalho. Lúcia levantou o copo de vinho de caixinha e disse que queria agradecer pelo filho dela, o Gustavo, que tanto orgulho dava para essa família. Gustavo abaixou a cabeça com aquele gesto ensaiado de quem já sabe o que vem. Disse, obrigado, mãe. Ele disse isso enquanto comia o peru que eu tinha assado, sentado numa casa cuja hipoteca eu pagava. Estava falando sobre uns terrenos além da Rodovia 9, que o dinheiro inteligente estava no mercado imobiliário, que estava de olho em umas oportunidades. Fábio mastigava em silêncio, olhos no prato. Então Lúcia virou para mim. E você, o que tem a agradecer? Abri a boca. Estou grata por... Você só é um peso, sempre foi. Ela disse isso do mesmo jeito que diria que o purê precisava de mais sal. Um fato. Como se fosse algo que todo mundo já soubesse, mas ninguém costumasse falar em voz alta. Gustavo riu. Não foi aquele riso nervoso de quem tapa a boca. Foi um riso de verdade. De concordância. Disse que pelo menos ele dava orgulho para a família. Fábio largou o garfo. Não olhou para cima. Não disse uma palavra. Simplesmente parou de mastigar. Olhei para o guardanapo no meu colo, o que eu tinha dobrado em forma de leque 2 horas antes. Larguei o garfo, do lado esquerdo, do jeito de quem terminou e não volta mais. Dobrei o guardanapo, coloquei do lado do prato, empurrei a cadeira. Me levantei, fui até a porta da frente, peguei meu casaco no gancho, aquele de lã cinza que eu tinha achado no brechó solidário em Magalhães, por R$ 44. A voz de Lúcia veio atrás, mais irritada do que preocupada. Perguntou para onde eu estava indo, que o jantar não tinha acabado. Não respondi. Saí, fechei a porta atrás de mim e fui até o carro. O motor pegou na primeira tentativa. Dei ré saindo da garagem, passando pela caminhonete velha do Fábio com um pneu murcho que ninguém tinha consertado. Dirigi 25 minutos até em casa em silêncio total. Sem rádio, sem celular, sem lágrimas. Só a estrada, o escuro e o barulho do aquecedor. Foi o último Natal que passei naquela casa. 2 semanas depois, sentada no meu sofá, abri o aplicativo do banco. Tinha 3 pagamentos automáticos configurados há anos. R$ 1.200 pela hipoteca, todo dia 1º do mês. 340 pelo plano de saúde complementar do Fábio, todo dia 15. 180 pela luz e pelo gás. 3 transferências automáticas. 3 toques para cancelar. Pressionei o primeiro. Confirmar? Sim. O segundo. Confirmar? Sim. O terceiro? Sim.
Menos de 1 minuto. 8 anos de obrigação financeira encerrados com 3 toques e 1 polegar. Fechei o aplicativo, coloquei o celular na mesa de centro e fiquei olhando para ele. Pela primeira vez em anos, o saldo da minha conta corrente ia continuar intacto no final do mês. No 12º dia, o celular tocou. Era meu pai. Renata, a hipoteca? O banco mandou uma carta. Diz que o pagamento está atrasado. Tem multa. A voz dele tinha aquele cuidado específico, o tipo que ele usava quando sabia que estava pisando no território da Lúcia e não queria acionar nada. Por que a hipoteca não foi paga? Pergunta para o seu orgulho e alegria. Silêncio. Eu ouvia a televisão ao fundo, algum programa de auditório com sininhos. Renata, você não pode simplesmente... Posso sim, e é o que estou fazendo. Desliguei. Me joguei no sofá e fiquei encarando o teto. Meu apartamento era pequeno, 38 metros quadrados contando o banheiro. Mas era meu. O contrato tinha meu nome. A luz estava no meu nome. O Wi-Fi, o seguro residencial, o tapete de entrada escrito "Bem-vindo". Tudo meu. Tinha pagado cada coisa nesse cômodo com dinheiro que eu mesma ganhei. E pela primeira vez em 8 anos, eu não ia mandar 1 centavo sequer para uma casa onde meu nome não aparecia nem no cartão de Natal. 8 anos, 312 pagamentos. Nenhuma vez alguém na minha família disse obrigada. E quando eu finalmente parei, a primeira ligação não foi para perguntar se eu estava bem. Foi sobre a hipoteca. Se você já foi a pessoa que segurou tudo enquanto todo mundo recebia o crédito, você sabe exatamente o que aquele silêncio no telefone significava. Fica comigo, porque o que veio depois eu não esperava. O contra-ataque da Lúcia começou 3 dias depois. Ela não me ligou, ligou para todo mundo. Tia Cláudia em Campinas, a prima Beth, a dona Danner da igreja, a mulher do pastor, a caixa do mercado que conhecia a nossa família há 20 anos. A narrativa era limpa, ensaiada e devastadora. Renata abandonou a família. O pai é cadeirante, a mãe não tem renda própria, e a Renata simplesmente cortou tudo. Sem contexto, sem mencionar os 8 anos de depósitos, sem mencionar a palavra fardo, que ainda ecoava no meu peito desde o jantar de Natal. Só a versão que a Lúcia queria que todo mundo ouvisse. Meu celular não parava. 4 mensagens de voz por dia, às vezes 5. Você está matando seu pai. A igreja está orando pela gente. Como você consegue fazer isso com sua própria mãe? Eu ouvi cada uma delas exatamente uma vez. Depois, abri uma planilha. Colunas para data, quem ligou, horário, resumo, tom emocional. Registrei cada mensagem como se fosse uma entrada contábil. Factual, sem comentário. Depois, deletei o áudio. Não liguei para ninguém. No 5º dia, o Gustavo ligou. Primeira vez em 3 anos. A voz dele estava travada, como alguém que segura o telefone e um rancor ao mesmo tempo. Ele disse que eu precisava voltar e resolver aquilo. Resolver o quê? Eu perguntei. Tudo, ele respondeu. A mãe está perdendo a cabeça. O pai não dorme. O banco está ligando. Soa como o problema da família, Gustavo. Você faz parte dessa família. Será? Eu disse. Porque no Natal a mãe disse que eu era um fardo e você riu. O pai ficou quieto. Isso não parece família para mim. Ele desligou. Adicionei a ligação na planilha. 14 de dezembro, 11 horas e 47 minutos. Duração, 2 minutos. Tom agressivo. Conteúdo coercitivo. Todo trimestre eu consultava meu relatório no Serasa. Não era paranoia, era hábito profissional. Quando você trabalha com contabilidade, seu crédito faz parte da sua credencial. Clientes confiam em você com o dinheiro deles. O credor confia no seu número. Consultei o meu na 2ª semana de janeiro. O Serasa abriu na tela do meu notebook. Percorri o que era habitual. Financiamento estudantil quitado. Carro quitado. Utilização do cartão em 9%. E então eu parei. Uma conta nova. Uma hipoteca. R$47 mil com garantia em imóvel residencial na Avenida das Flores, 814, Campinho, Minas Gerais. Aberta 4 meses atrás, com o meu nome. Eu nunca tinha assinado hipoteca nenhuma na vida. Não autorizei empréstimo, não entrei em banco, não falei com gerente, não sentei na frente de nenhum cartório, mas estava lá. Meu nome, meu CPF, meu histórico de crédito.
tudo amarrado a uma segunda hipoteca de um imóvel que eu nunca possuí para um empréstimo que eu jamais solicitei. Minha pontuação no Serasa tinha caído 38 pontos. Eu respirei fundo. Minhas mãos estavam firmes. Sou contadora. Número errado não me causa pânico. Tirei um print, baixei o relatório completo em PDF, abri uma pasta nova no desktop e nomeei como Avenida das Flores 814. Salvei o arquivo, abri uma planilha em branco. Coluna A, data. Coluna B, fonte. Coluna C, o que encontrei. Coluna D, o que fiz. Digitei o primeiro registro. 12 de janeiro. Relatório Serasa Crédito. Hipoteca não autorizada. R$47.000. Avenida das Flores, 814, Campinho. Print salvo, PDF arquivado. Alguém tinha usado meu nome, minha assinatura, meu crédito. E havia um único endereço vinculado a esse empréstimo. Na manhã seguinte, liguei para a cooperativa de crédito responsável pelo contrato. A atendente, uma mulher de voz calma, foi educada e cuidadosa. Ela disse que poderia puxar a solicitação, mas precisaria verificar minha identidade primeiro. Passei tudo: CPF, data de nascimento, nome de solteira da minha mãe. Ela confirmou que eu era quem eu dizia ser. A solicitação foi feita presencialmente, ela disse, com reconhecimento de firma em cartório local. Um envelope chegaria em até 7 dias úteis. 5 dias depois, o envelope estava na minha caixa. Deitei os documentos na mesa da cozinha, liguei o abajur que uso quando trabalho à noite e fui página por página. Quem preencheu aquilo me conhecia bem. Meu empregador, minha renda, meu endereço. Só que o endereço listado era o da Avenida das Flores 814, não o meu apartamento. A assinatura estava na página 11. À primeira vista, era próxima. Muito próxima. Mas eu sou a pessoa que assina o próprio nome umas 100 vezes por mês em declarações de imposto e cartas de clientes. Conheço minha caligrafia como um marceneiro conhece a fibra de uma madeira específica. O que do meu sobrenome fecha para a esquerda? Nessa assinatura, fechava para a direita. Sempre fechou para a esquerda. Abaixo da assinatura havia um carimbo de cartório. Diego Braga, Tabelião, município de Minas Gerais. Diego Braga. Esse nome eu conhecia. Ele tinha estudado na mesma turma que Gustavo, no colégio de Campinho. Jogaram juntos no time de futebol juvenil, o mesmo time de que Gustavo foi cortado. Diego tinha um cartório na rua direita, bem do lado da loja de ferragens. Deixei o documento na mesa, peguei o celular e liguei para Renata Oliva, minha chefe. Renata, eu preciso de um advogado. Não de um tributarista, de um criminalista. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que era sobre minha família, não era? Não, respondi. É sobre uma assinatura falsificada em um empréstimo de R$47.000. Vou fazer uma ligação hoje à noite, ela disse. André Matos tinha escritório em Magalhães, 35 minutos a leste. Homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas, escrivaninha coberta de blocos de anotações e uma caneca que dizia devido processo legal. Renata o conhecia há 15 anos. Sentei na cadeira à frente dele com a proposta de financiamento, o relatório do Serasa e minha carteira do CRC, com minha assinatura verdadeira, tudo lado a lado. Ele estudou por 10 minutos sem falar nada. Então, recostou na cadeira. Caso limpo, ele disse. Falsificação, roubo de identidade, fraude bancária. Se quiser registrar queixa, isso é esfera federal. Perguntei sobre o empréstimo em si. Você registra boletim de identidade roubada, contesta a conta nos 3 birôs de crédito e o banco abre investigação. A dívida fica bloqueada, de 60 a 90 dias para resolução. E a casa? Perguntei. Ele fez uma pausa. Se o segundo financiamento for fraudulento, o banco desfaz. Mas se o primeiro também entrar em inadimplência, o que você estava pagando, o imóvel vai a leilão. Vai entrar em inadimplência? Eu disse. Parei de pagar. André me olhou sem julgamento, com a expressão de quem entende aritmética. Então a casa vai a leilão. Provavelmente em 6 meses. Eu apenas concordei com a cabeça. Naquela tarde, registrei o boletim de identidade roubada pelo computador do meu apartamento e congelei meu crédito nos 3 birôs: Serasa, Experian, TransUnion.
Redigi a carta de contestação à mão, imprimi, assinei com minha assinatura de verdade e mandei pelos correios com aviso de recebimento para o Vale Primeiro Crédito União. Depois fiz jantar, pão com queijo grelhado e sopa de tomate. Sentei no sofá e comi em silêncio. 60 a 90 dias. Eu conseguia esperar. Tinha esperado 32 anos. A investigação do Almeida andou mais rápido do que eu imaginava. O banco cooperou, porque a falsificação do reconhecimento de firma era problema deles também. Em 3 semanas, rastrearam os R$ 47 mil. O dinheiro tinha sido transferido da conta do financiamento para uma conta empresarial em outro banco, registrada em nome da G&H Consultoria Limitada. G de Gustavo, H de Braga, Diego Braga, o tabelião. Sócios. O Almeida me mandou os registros de desembolso. Li na mesa da cozinha do jeito que eu leio todo documento financeiro, devagar, com lápis e bloco pautado. 18 mil foram de entrada num terreno baldio no interior do município de Barros, uma área que desde então perdeu 40% do valor, por causa de uma mudança de zoneamento que não saiu. 22 mil foram para uma caminhonete Ford, registrada em nome do Gustavo, descrita nos documentos da empresa como veículo corporativo. Os 7 mil restantes constavam como despesas operacionais. O Almeida conseguiu os extratos dessas despesas. 2 viagens para São Vegas, passagem e hotel. 6 jantares em restaurantes em São Paulo, nenhum abaixo de R$ 500. Um videogame com 3 controles. Assinatura mensal de um clube de charutos. Meu irmão tinha roubado R$ 47 mil usando meu nome. E gastou com terreno que não valia nada, uma caminhonete que ele usava para ir ao posto de gasolina, e viagens que eu jamais faria. Não bati na mesa, não chorei. Peguei o lápis e fui adicionando cada item na planilha. Coluna A, item. Coluna B, valor. Coluna C, origem. Coluna D, situação. Quando terminei, fechei o notebook e lavei minha xícara de café. Meu irmão tinha levado tudo que conseguiu carregar usando meu nome. E minha mãe ainda ligava para ele o orgulho da família. Naquela noite, sentei sozinha na mesa da cozinha com a papelada do financiamento aberta sob a luz do abajur. Coloquei meu registro de contador ao lado. 2 assinaturas, 2 versões do meu nome escritas por mãos diferentes. A que estava no registro era minha, firme, treinada, o S dobrando para a esquerda do jeito que aprendi na 3ª série. A que estava no contrato era a tentativa do Gustavo. As letras tinham a forma certa, o espaçamento era parecido, mas o S dobrava para a direita. É o tipo de erro que você comete quando viu uma assinatura 100 vezes, mas nunca entendeu a mão que a escreveu. Pensei nos 312 cheques que mandei ao longo de 8 anos, cada um com minha assinatura real, escrita por vontade própria, sem agradecimento, sem reconhecimento. Ninguém na minha família estudou essas assinaturas. Ninguém segurou um cheque na luz para ver melhor. Ninguém guardou nenhum. Eles sacaram e esqueceram. Mas essa falsificação era a primeira vez que minha assinatura tinha importado para eles, não as verdadeiras. Não as que mantiveram a luz acesa e o telhado remendado e o seguro do Fábio em dia. A falsa. A que liberou R$ 47 mil para uma caminhonete. Essa era a assinatura que eles precisavam. Fiquei olhando para os 2 nomes debaixo da luz por um bom tempo. Fiquei pensando que eu era um fardo, capaz de assinar por R$ 47 mil. Dobrei o documento de volta no envelope, coloquei na pasta, guardei na gaveta. Apaguei a luz, escovei os dentes, fui dormir. Não sonhei. Raramente sonho. Mas acordei às 5h15 da manhã seguinte com uma clareza que eu não sentia há anos. Sem raiva, sem choro. Só aritmética. Renata e eu sentamos num box do Calhuns, na rua direita. Ela pediu um sanduíche. Eu pedi café e uma sopa. Ela perguntou o que eu ia fazer. Respondi que ia deixar o sistema trabalhar. O boletim na Serasa estava registrado. O crédito estava sendo investigado. André está cuidando do banco. E eu terminei. Renata pausou com um copo na mão. Terminei com o quê? Com tudo. Os cheques, os feriados, as ligações, a planilha de mensagens de voz de gente que acha que eu devo minha vida adulta inteira aos meus pais. Fui listando.
Pagamentos automáticos cancelados desde o Natal. Crédito bloqueado no Serasa. Denúncia registrada. Fechadura do apartamento trocada. Não porque eu achasse que Gustavo ia aparecer, mas porque a fechadura antiga era aquela que Fábio tinha instalado quando eu me mudei pela primeira vez. E eu não queria nada na minha vida que minha família tivesse tocado. As mensagens de voz eu continuei guardando numa pasta. Não para me machucar. Cada uma era documentação, padrão, prova, se eu precisasse um dia. Renata mexeu no copo de chá gelado. E a casa? A casa vai entrar em inadimplência, respondi. Depois vai a leilão. E depois? Ela me olhou. Eu olhei para ela. Renata tem 54 anos. Ela construiu a Cardoso e Webb a partir de uma mesa dobrável na garagem dela. Ela sabia o que era erguer algo do nada, enquanto as pessoas assistiam esperando você cair. Minha mãe tinha razão em uma coisa, eu disse. Eu era um fardo. Só que não do jeito que ela pensava. Eu era o fardo que segurava tudo em pé. E eu larguei. Renata acenou devagar. Não disse que bom pra você. Não disse que orgulho. Ela disse, termina a sopa. Temos 3 clientes novos essa semana. Sentei naquele box com minha chefe e disse a palavra. Terminei. Em voz alta pela primeira vez. Sem raiva, sem drama. Só terminei. E sabe o que é estranho nisso tudo? Não parece liberdade de imediato. Parece queda livre. Mas você aprende rápido que não está caindo. Você simplesmente parou de segurar todo mundo. Meu telefone tocou às 11h47 de uma terça-noite. Quase não atendi. Mas era Fábio. E Fábio nunca ligava à tarde, a não ser que Lúcia já tivesse dormido. A voz dele era baixa. Do porão da casa. Ou talvez do lado de fora. Eu podia ouvir vento. Ele disse meu nome. Disse que sabia que eu estava com raiva. Eu não disse nada. Devia ter falado, mas fiquei quieta. O silêncio era dele para preencher, não meu. E então ele falou. Disse que minha mãe tinha tido uma vida difícil depois que eu nasci. Que ela era a melhor vendedora do município inteiro, que tinha largado tudo porque não dava para pagar creche para 2 crianças e que nunca tinha superado isso. Essa é a história dela, pai, não a minha. Ele disse que sabia. Outra pausa, mais longa. O vento aumentou do lado dele. Ele estava lá fora no frio, falando baixo para ninguém ouvir. Disse que sabia que eu merecia mais do que aquela noite, mais do que tudo aquilo. Eu esperei. E aí veio. Mas você não pode deixar a casa ir, disse ele. É tudo que a gente tem. Era isso. Era só isso. Não era pedido de desculpa de verdade. Era reconhecer o suficiente para manter o dinheiro chegando. As palavras certas a serviço da coisa errada. Boa noite, pai. Renata, boa noite. Desliguei. Coloquei o telefone virado para baixo na mesinha, puxei o cobertor, fitei o teto. E foi ali, no meio segundo entre o eu sei e o mais, que eu ouvi algo que nunca tinha ouvido nele antes. Pode ter sido arrependimento. Pode ter sido só o vento. Nunca vou saber. E quase no fim da ligação, mal dava para ouvir, ele disse para eu não contar para minha mãe que ele tinha ligado. Ele me amava. Eu acredito nisso. Mas ele amava mais o silêncio dele. 60 dias depois do Natal, o Vale Primeiro Crédito União mandou uma notificação de inadimplência para o número 814 da Avenida Mapuá. 90 dias para regularizar ou o banco iniciaria o processo de execução hipotecária. Eu soube porque Lúcia me contou, não diretamente, mas através de 11 mensagens de voz que ela deixou num único dia. A progressão foi clássica. 9 da manhã. Renata, me liga. A gente recebeu uma carta do banco. 10h15. Isso é sério. Seu pai está muito perturbado. 11h30. Você está destruindo essa família. 1 da tarde. Deus vai te julgar por isso, Renata. Ele vê tudo. 13h45. A voz quebrando. Eu queria nunca ter te tido. Eu ouvi. Registrei, deletei. Mesma planilha, mesmas colunas, mesmo efeito plano. Data, 2 de fevereiro. Remetente, Lúcia Queiroz. Mensagens, 11. Arco emocional, súplica, acusação, teologia, colapso. Eu já tinha esse registro na planilha antes mesmo de terminar de ouvir tudo. Mas tinha outra ligação naquele dia que ficou comigo de um jeito diferente. Gustavo.
A voz dele não estava brava, não estava exigindo nada, estava tremendo. Ele disse que a gente precisava conversar sobre o segundo empréstimo, o do Vale primeiro, e que talvez fosse urgente. Talvez. Como se fosse uma sugestão. Eu entendi o tremor imediatamente. Gustavo não tinha medo de perder a casa. Ele tinha medo do que o banco ia achar quando começasse a investigar a segunda hipoteca. Aqui tinha a minha assinatura falsificada. Se o banco investigasse, ia encontrar a fraude. Se encontrasse a fraude, ia chegar no reconhecimento de firma do Diego. Se chegasse no Diego, ia chegar na G&H Empreendimentos. E se chegasse na G&H Empreendimentos, ia encontrar para onde foram os R$47 mil. Las Vegas, uma caminhonete, um videogame. Eu disse, fala com seu advogado, Gustavo. E desliguei. Ele não ligou de novo por 6 semanas. Janeiro virou fevereiro, e algo estranho aconteceu. Minha vida ficou quieta. Não vazia, quieta. Aquele tipo de silêncio que aparece quando você larga um peso tão antigo que você esqueceu que estava carregando. R$100.720 por mês, indo para uma casa onde eu não morava. Minha conta corrente fez algo que nunca tinha feito antes. Cresceu. Abri uma conta de investimento. Um fundo de índice simples, nada sofisticado. Comprei um sofá de verdade para substituir aquele que eu tinha pego no brechó solidário desde o meu primeiro apartamento, o que tinha uma mola furando o assento esquerdo. Me inscrevi numa aula de yoga no Centro Comunitário de Magalhães, terças e quintas à noite. Nunca tinha feito yoga. Descobri que gostava. Renata me indicou 3 novos clientes de contabilidade, pequenas empresas da região. Minha renda como autônoma subiu R$110 mil por ano. E fiz algo que eu vinha pensando há meses. Registrei um CNPJ no estado de Minas Gerais, Queiroz e Associados Consultoria. R$620 de taxa de abertura. Quando o certificado chegou pelo correio, eu coloquei numa moldura e pendurei na parede acima da minha mesa. Era o primeiro documento com meu nome que eu tinha orgulho de exibir. O meu primeiro retrato de família, de certa forma. Enquanto isso, a 25 minutos dali, a casa na Avenida das Flores estava se desfazendo. A grama cresceu alta, porque Fábio não conseguia empurrar o cortador por causa das costas, e Gustavo dizia que estava ocupado demais com o negócio dele. O negócio que existia só no papel, com uma conta bancária vazia. A distribuidora cortou a luz por uma semana, antes de Fábio pagar do próprio auxílio. A lâmpada da varanda apagou. O suporte da bandeirinha na entrada perdeu um parafuso e ficou torto. Ninguém consertou. Dona Oliva me encontrou no mercadinho da esquina, numa manhã de sábado, no final de fevereiro. Eu estava comprando café e uma banana, o que eu sempre comia antes de fazer compras. Ela tinha 72 anos, era baixinha e morava ao lado da casa dos Queiroz havia 31 anos. Me viu crescer. Ela colocou a mão no meu braço, ali perto das garrafinhas de leite, e disse que minha mãe andava falando para as pessoas que eu tinha abandonado a família. Que eu tinha simplesmente parado de me importar. Continuei mexendo meu café. Ela disse que sabia, mas que tinha me visto. Toda manhã de sábado por anos, chegando naquela garagem com sacolas de supermercado. Me viu cortando a grama em julho, com mais de 35 graus, enquanto meu pai mal conseguia se levantar. Me viu subir as escadas da varanda, carregando um peru inteiro, todo Natal, desde que eu tinha 23 anos. Ela sabia o que eu tinha feito por aquela família. Ela apertou meu braço e sabia o que eles tinham feito comigo. Eu não respondi na hora, não porque estava emocionada, mas porque estava processando. Dona Oliva não era a única que tinha prestado atenção. As histórias estavam circulando, não porque eu tivesse contado para alguém. Não tinha dito nada para ninguém além de Renata e André. Mas Campinho tem 4.000 pessoas e a memória aqui é longa. A gente que trazia torta em todo almoço comunitário, que doava em toda a rifa da escola, que pagava anonimamente o serviço de jardinagem da paróquia por 3 anos seguidos. Não foi só a família que ela abandonou, foi o que eles construíram durante décadas. O pastor Wellan ligou para Lúcia no domingo seguinte. Perguntou se havia algo que ela não estava contando sobre mim. Lúcia disse que eu era egoísta.
E o pastor respondeu com calma que a menina egoísta era a mesma que doava para todo o bazar da igreja há 10 anos. Silêncio do outro lado da linha. Enquanto isso, Diego Braga recebeu uma carta registrada do Departamento Estadual de Minas Gerais. Sua habilitação de tabelião estava sob revisão. O registro que ele tinha assinado havia chamado a atenção do banco, e o banco tinha acionado a investigação. Diego ligou para Gustavo naquela tarde e disse que não ia mais cobrir para ele, que se virasse. No final de março, a União de Crédito I do Vale protocolou um aviso de venda judicial junto ao cartório do município. Leilão de execução em 30 dias. A notificação chegou na Avenida das Flores, número 814, numa quarta-feira. Lúcia leu em pé, na bancada da cozinha, e colocou o papel na mesa sem dizer uma palavra. Fábio me contou depois, meses depois, que ela ficou sentada na mesma cadeira por 2 horas sem se mover. A casa, 4 quartos, um banheiro e meio, construída em 1987, ano do casamento deles. A cozinha, onde Lúcia fazia o bolo de aniversário do Gustavo. Sempre chocolate, sempre com o nome dele escrito em glacê azul. A sala, onde a foto de Natal era tirada todo ano. 3 pessoas, nunca 4. Valor de mercado, R$180 mil. Primeira hipoteca, 94 mil. Segunda hipoteca, a fraude do Gustavo, 47 mil. A conta não fechava e piorava a cada semana. Lúcia me ligou uma última vez, sem citação de Bíblia, sem acusação, só uma voz que eu nunca tinha ouvido dela, apagada, pequena. Ela pediu por favor. Eu disse que não podia ajudar. Ela disse que eu não queria. Eu disse que não podia e que ela tinha se encarregado disso no Natal. Ficou um tempo longo em silêncio. Eu ouvia o relógio da cozinha ao fundo, aquele em formato de galo que ficava na parede desde que eu tinha 6 anos. Ela disse que eu ia me arrepender. Mas a voz não tinha força nenhuma. Era uma frase que ela estava dizendo porque não tinha mais nada para dizer. Eu desliguei. Pus o celular na bancada. Fiquei olhando para o quadro emoldurado na parede. Queiroz e Associados, consultoria. 30 dias. Era o que eu tinha. Me encontrei com André Matos na quinta-feira, no escritório dele em Magalhães. Perguntei direto sobre o leilão de execução. Ele explicou que qualquer um podia dar lance, pessoa física, empresa, com dinheiro vivo ou cheque administrativo. Leilão público, sem segredo. Perguntei se minha empresa podia participar. Ele pousou a caneta. Queiroz e Associados Consultoria? Eu confirmei. Ele ficou me estudando por 1 segundo. Do ponto de vista legal, não há nenhuma proibição. A empresa é uma entidade separada, tem CNPJ próprio, conta bancária própria, contrato social próprio. O fato de você ter o mesmo sobrenome dos antigos proprietários não é um impedimento. Perguntei qual seria o lance mínimo provável. Ele puxou comparativos no computador. Imóveis em execução no interior de Minas Gerais estavam saindo entre 60% e 70% do valor de avaliação. Você está olhando para algo entre 110 e 125 mil reais. Abri meu notebook na mesa dele e mostrei os números. Poupança pessoal, 89 mil reais. 8 anos vivendo no limite e investindo com consistência. Conta da empresa, 45 mil. Renda de freela que eu estava canalizando para lá desde que registrei o CNPJ. Renata tinha oferecido adiantar meu bônus de fim de ano, 8 mil. Total disponível, 142 mil reais. Almeida olhou para os números, depois para mim. Você consegue fazer isso? Eu sei. Venho fazendo a conta desde o Natal. Ele se recostou na cadeira. Quando você comprar essa casa, se comprar, o que vai fazer com ela? Algo que minha mãe nunca fez. O quê? Fazer dela um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas. Ele pegou a caneta de novo. Vou registrar a empresa como licitante. Você vai precisar de um cheque administrativo no dia. Eu vou ter. A gente se cumprimentou. Foi o aperto de mão mais profissional da minha vida. E o mais pessoal. Gustavo apareceu no meu apartamento num domingo à noite. Sem ligação,
sem mensagem. Só um soco na porta forte o suficiente para fazer a corrente de segurança chacoalhar. Abri com a corrente ainda presa. Pelo vão de uns 8 centímetros, eu vi o rosto dele. Sem barba, olhos vermelhos, usando o mesmo moletom do Natal. Ele disse para eu retirar a denúncia no Serasa. Sem saudação, sem introdução, só a exigência crua. Ele disse que se investigassem, ia preso. Eu respondi que ele havia cometido fraude de identidade e fraude bancária. Crimes graves. Ele disse que não era problema meu, que era meu irmão. Eu falei que irmão era uma palavra que ele usava quando precisava de algo. Que na prática, ele era um estranho que por acaso tinha os mesmos pais que eu. Ele mudou de posição. Tentou outro ângulo, como sempre fazia. Aquela coisa dele de redirecionar, suavizar, usar o charme. Com Lúcia funcionava. Comigo nunca funcionou. Ele disse que ia me pagar tudo, cada centavo, que só precisava de tempo. Eu perguntei com o quê? Com um food truck que nunca saiu do papel? Com a carteira de cripto? Com as cotas do fundo do município de Barros, que perderam 40% do valor? A mandíbula dele endureceu. O charme evaporou. O que ficou embaixo era o mesmo de sempre. Um homem que achava que merecia coisas que nunca tinha conquistado. Ele abaixou a voz e disse que, se eu não retirasse a denúncia, ia contar para todo mundo que eu era culpada pela casa dos nossos pais. Eu disse que eles já achavam isso. Ele disse que nossa mãe estava espalhando essa versão fazia semanas. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada útil saiu. Eu olhei para ele pelo vão da corrente. Meu irmão. 3 anos mais velho, alguns centímetros mais alto e uma vida inteira atrás de mim, em tudo que importava de verdade. Boa noite, Gustavo. Fechei a porta. Dei a volta na chave, prendi a corrente, voltei para o sofá, peguei o livro que eu estava lendo. Um guia de planejamento financeiro que eu tinha achado numa liquidação da biblioteca, já com a lombada gasta. Atrás de mim, eu conseguia ouvir ele parado no corredor por mais uns 30 segundos. Depois, os passos foram sumindo na direção da escada. Eu tinha mudado para a missa das 8 da manhã aos domingos, justamente para não cruzar com a família. Lucia frequentava a das 10. Eu achei que essa distância era suficiente. Não era. No primeiro domingo de abril, entrei na igreja às 7h55 e encontrei Lúcia sentada no terceiro banco com 2 presbíteros, Hélio Greg e Marta Barros. Eles estavam me esperando. Hélio se levantou. 70 anos, professor aposentado, olhos gentis, completamente fora do que conseguia lidar. Hélio se inclinou levemente na minha direção e disse que tinham chamado minha mãe porque acreditavam na reconciliação de família. Que a Bíblia mandava honrar pai e mãe. Eu completei antes que ele terminasse. Conheço o versículo. Lúcia estava sentada com as mãos cruzadas, queixo levantado, o tipo de postura de quem acha que montou o júri perfeito. Mas a Bíblia também diz que os pais não devem provocar seus filhos à ira. Efésios 6:4. Eu coloquei a bolsa no banco. E se não me engano, também diz que não se deve roubar. Silêncio. Meu irmão falsificou minha assinatura num documento federal, um financiamento de R$ 47 mil. Usou meu CPF, meu histórico de crédito e um despachante amigo para contratar um empréstimo no meu nome, sem meu conhecimento, sem minha autorização. A mamãe mencionou essa parte? Hélio olhou para Lúcia. Marta olhou para Lúcia. O rosto dela foi do composto ao vermelho em menos de 2 segundos. Ela disse que era mentira. Abri o celular. Tinha a solicitação do financiamento salva em PDF, a assinatura falsa do lado da minha verdadeira. Mostrei para eles. Disse que aquela era minha assinatura. Passei para a tela seguinte. Aquela não era. As letras são parecidas, mas o S fecha no lado errado. O Serasa foi notificado. O banco confirmou a falsificação. Lúcia se levantou tão rápido que o Inário caiu do banco. Pegou a bolsa e saiu pela porta lateral. Hélio chamou por ela. Ela não parou. Marta me olhou e disse que sentia muito. Coloquei o celular no bolso.
Falei que não era culpa dela. Depois do culto, Hélio me ligou do estacionamento. Disse que acreditava em mim, que lamentava não terem feito mais perguntas antes. Faltavam 2 semanas para o leilão. Sentei na minha mesa em Cardoso e Webb e revisei minha lista uma última vez. Primeiro item: cheque administrativo do Vale Primeiro, nominal ao escrivão do município, no valor de R$118 mil. Tinha calculado 65% do valor de mercado mais uma margem de 5%. O cheque estava na gaveta da minha escrivaninha em casa, dentro de um envelope de Ipanema, dentro de um cofre ignífugo que comprei na papelaria. Segundo item: registro da LLC confirmado, contrato operacional assinado, CNPJ arquivado. Terceiro item: Queiroz e Associados Consultoria era uma empresa de verdade, não um cartão de visita no fundo do bolso, mas uma entidade legal com conta bancária própria, CNPJ próprio, futuro próprio. Quarto item: André Matos registrado como representante oficial. Ele seguraria a palheta de número 14. Eu ficaria atrás dele. Renata sabia do plano. Ela foi a primeira pessoa que eu contei, tomando café no escritório dela com a porta de vidro fechada. Você tem certeza disso? Ela perguntou. Quando foi que você me viu em dúvida sobre um número, Renata? Ela riu. Não aquela risada educada de colega de trabalho, a risada de verdade. Depois ficou séria e perguntou: quando você comprar essa casa, o que vai fazer com ela? Algo que minha mãe nunca fez. Você já disse isso antes. O que significa? Significa que vou transformar num lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas. Naquela noite, fiz mais uma coisa. Peguei uma caixa de arquivo, não grande, uma dessas de papelaria mesmo. Coloquei dentro as declarações de imposto de renda dos últimos anos, cheques cancelados, cada extrato bancário de 8 anos de pagamentos, as impressões do relatório do Serasa, a solicitação de hipoteca, o protocolo no Procon. Fechei a caixa, escrevi evidências na etiqueta com um marcador e guardei no armário. Não para usar, só para ter. Só para saber que cada número estava documentado. Na noite anterior ao leilão, meu celular tocou às 10h22. Fábio. Deixei chamar 3 vezes antes de atender. Estão vendendo nossa casa amanhã. A voz dele estava crua, sem cuidado, sem amortecimento. Só um homem perdendo a última coisa que sobrou. Eu sei, pai. 39 anos nessa casa. Sua mãe e eu trouxemos o Gustavo do hospital para essa casa. Te trouxemos para essa casa. Ele pausou. Consertei o corrimão da varanda 2 vezes. Troquei o aquecedor em 2011. Plantei aquela árvore na frente quando sua mãe disse que a rua estava sem graça. Ele estava listando, do jeito que as pessoas fazem quando tentam segurar algo, nomeando cada pedaço. Tem alguma coisa que você pode fazer? Não tem nada que eu esteja disposta a fazer. Ele ouviu a diferença. Sei que ouviu, porque ficou em silêncio por 7 segundos inteiros. Contei os segundos. Eu sei, pai. Ele disse que sentia muito por nunca ter me defendido. Que queria. Toda vez. Eu disse que sabia. Que ele simplesmente não fez. Mais silêncio. O tipo que fica entre 2 pessoas que já esgotaram todas as formas de se decepcionar. Sua mãe está na sala agora. Não acendeu as luzes. Está lá desde as 5. Fechei os olhos. Não de pena, de reconhecimento. Eu sabia o que era sentar no escuro naquela casa. Boa noite, pai. Boa noite, filha. Larguei o celular na cama. Coloquei o alarme para 6. Peguei o blazer azul marinho no armário. O mesmo que comprei para a cerimônia de licenciamento do meu CRC, no Centro de Convenções de Belo Horizonte. Tinha convidado os 3. Nenhum foi. Lúcia disse que estava com enxaqueca. Fábio disse que não conseguia ficar sentado tanto tempo. Gustavo não respondeu a mensagem. Passei o ferro devagar no blazer, achatando cada dobra com cuidado. O dia seguinte não era sobre vingança. Era sobre prestação de contas. E eu era muito, muito boa nisso. Os degraus do fórum do município estavam frios às 9 da manhã.
Fim de abril, mas o ar ainda tinha aquela mordida de Minas Gerais. Céu cinza, temperatura lá embaixo. O tipo de manhã em que sua respiração vira uma névoa que some antes de você terminar uma frase. Cheguei às 8h45. Blazer azul marinho, cabelo preso. Envelope de Ipanema debaixo do braço. André Matos caminhou ao meu lado num terno carvão. Pasta na mão, paleta número 14. Não conversamos. Já tínhamos dito tudo no escritório dele. Varri a multidão com os olhos. 15, talvez 20 pessoas espalhadas pelos degraus e pela calçada. Alguns investidores com pranchetas. 2 vizinhos que eu reconhecia. Dona Paulina Oliva estava perto do mastro, enrolada num casaco de lã verde, e me deu um aceno discreto. O pastor William também estava lá, na borda do grupo, mãos nos bolsos. E então eu os vi. Fábio estava encostado no corrimão de ferro, uma mão no trilho, a outra pressionada contra a lombar. Ele usava aquela jaqueta velha de trabalho, a de lona com o bolso rasgado que nunca teve conserto. Lucia estava ao lado dele, no casaco de lã bordô que eu tinha dado a ela 3 natais atrás. Cabelo arrumado, batom passado. Mesmo naquele momento, ela se vestia para o público. Gustavo ficou mais atrás, perto dos parquímetros, braços cruzados, capuz levantado, sem olhar para ninguém. O leiloeiro, um funcionário do município chamado Wes Pratt, montou um pequeno púlpito no topo dos degraus. Remexeu papéis, ajustou um microfone que ninguém precisava e pigarreou. Bom dia! Estamos aqui para o leilão público do lote 47, imóvel residencial localizado na Avenida das Flores, 814, Campinho. Lance inicial, R$95 mil. Respirei fundo. Almeida levantou a paleta número 14. O investidor na primeira fila, calça caque, colete esporte, ergueu a mão. 95. Uma mulher atrás dele. 98. O homem rebateu. 101. Almeida levantou a nossa paleta. 105. Voz firme, sem pressa, como se estivesse pedindo o almoço. A mulher saiu em 108. O homem do colete não cedeu. 110. 112. Almeida. 114. O homem olhou para o celular, digitou alguma coisa, ergueu os olhos. 114.500. Toquei o braço do Almeida. O sinal combinado. Vai. R$118 mil. A voz de Almeida cortou limpa os degraus do fórum. O homem do colete olhou para o celular de novo, balançou a cabeça, enfiou o aparelho no bolso. Primeira vez, por R$118 mil. A voz do leiloeiro era plana, mecânica. Era uma terça-feira qualquer para ele. Segunda vez. Silêncio. Nenhuma outra paleta. Vendido ao licitante número 14, Queiroz e Associados Consultoria. A cabeça de Lúcia virou num estalo. O nome chegou nela do jeito que certas palavras chegam. Não pelo significado imediato, só pelo som. Queiroz. Ela varreu a multidão com os olhos. Gustavo desceu do meio-fio, os braços se abrindo. O quê? Quem? Fábio não se mexeu. Ficou parado no corrimão, encarando os degraus do fórum, como se estivesse lendo alguma coisa gravada no concreto. O leiloeiro continuou. Licitante número 14. Por favor, se aproxime com o pagamento e identificação para processamento. Almeida deu um passo à frente, a pasta na mão. Lúcia furou 2 pessoas para chegar perto do pódio. Quem é esse? Quem comprou nossa casa? Almeida virou, profissional, sem sair do lugar. Meu cliente. O dono da Queiroz e Associados Consultoria. A voz de Lúcia subiu um tom. Queiroz? Esse é o nosso sobrenome. Quem? E foi aí que eu avancei, de trás do Almeida, para o espaço entre meu advogado e minha mãe. Blazer azul marinho, cabelo preso, envelope de Ipanema na mão esquerda. Oi, mãe. Lúcia me encarou. A boca abriu, fechou, abriu de novo. O casaco bordô que eu tinha dado a ela pareceu apertar nos ombros. Ou talvez ela estivesse só encolhendo. Você comprou nossa casa? A Queiroz e Associados Consultoria adquiriu esse imóvel em leilão judicial de execução, legalmente, com recursos documentados que eu ganhei ao longo de 8 anos. Levantei o envelope de Ipanema.
Cada pagamento verificado, cada real contabilizado. Sou contadora, mãe. É o que eu faço. Gustavo empurrou 2 pessoas e se plantou a menos de 1 metro de mim. Você não pode fazer isso. Essa é a nossa casa. Você não pode simplesmente... Não pode comprar a casa de alguém. Eu não comprei a casa de alguém. Comprei um imóvel em execução. Do mesmo jeito que qualquer comprador nesse leilão poderia ter feito. A diferença é que eu conheço cada rachadura nessa fundação. Eu paguei para tapar cada uma delas. A voz de Lúcia voltou. Mais alta agora, tremendo. Depois de tudo que a gente fez por você, o que vocês fizeram por mim? Perguntei. Sem gritar, sem acusar, só perguntando. Do jeito que você pergunta a alguém para esclarecer uma nota fiscal. Me diz uma coisa, mãe. Uma só. Ela abriu a boca. Não saiu nada. Eu vou listar algumas coisas que eu fiz. 312 parcelas de financiamento. 8 anos de plano de saúde para o meu pai. Contas todo mês. Imposto predial 2 vezes por ano. 186 mil reais, da filha que você chamou de peso morto na sua própria mesa de Natal. A multidão tinha parado. A senhora Oliva estava com a mão na boca. O pastor Matos tinha tirado os óculos e segurava na lateral do corpo. Você sempre disse que eu era um peso. Continuei. Um peso não paga 312 parcelas. Um peso não aparece com um cheque administrativo de 118 mil reais. Um peso não abre empresa e não arremata imóvel em leilão. Gustavo deu um passo à frente. Fábio segurou o braço dele, mais rápido do que eu via Fábio se mover fazia anos. Devolve! Gustavo gritava agora, puxando contra o aperto de Fábio. É nossa casa. Você não pode fazer isso. Eu não tomei nada. Vocês perderam. Com assinatura falsificada, cartório fake e 47 mil reais que foram parar num caminhão e em 2 viagens para São Vegas, Gustavo parou de puxar. A cor saiu do rosto dele. Lúcia gritou. Não eram palavras. Era som puro, cru, sem forma. O tipo de barulho que escapa quando todas as versões que você contou para si mesmo desmoronam ao mesmo tempo. Um segurança deu um passo à frente. A senhora Oliva não tinha se mexido. O pastor Matos colocou os óculos de volta devagar, do jeito que alguém faz quando acabou de ver alguma coisa que precisa entender melhor. O barulho foi sumindo. O grito de Lúcia virou respiração. Pesada, cortada, do tipo que vem quando você se esvaziou por completo e não sobrou mais nada. O segurança ficou entre Gustavo e o resto de nós, uma mão levantada, palma aberta. Fábio ainda segurava o braço de Gustavo. Gustavo tinha parado de lutar. Olhava para o chão. Tirei uma folha de papel do envelope de Ipanema. Eu tinha digitado na noite anterior, formatado como proposta de negócio. Limpo, centralizado, profissional. Esta propriedade será reformada e convertida em um centro de recursos comunitários para mulheres e famílias em situação de crise. O espaço vai oferecer moradia temporária, oficinas de educação financeira, encaminhamentos jurídicos e atendimento familiar. Ergui os olhos da folha. A multidão olhava. Não minha família. Eles tinham deixado de ser minha plateia fazia tempo. Eu estava falando com Campinho. Vai se chamar Centro Família Campinho. Dobrei o papel e coloquei de volta no envelope. Esta casa nunca foi um lar para mim, mas vai ser um lar para quem realmente precisa. Fábio fechou os olhos. 2 lágrimas desceram pelo rosto dele. Ele não as enxugou. Ficou parado, com a mão no braço de Gustavo e os olhos fechados, como alguém que está no meio de uma chuva e não tem para onde correr. Gustavo murmurou alguma coisa que eu não consegui ouvir. A voz tinha perdido o volume. Toda aquela arrogância tinha sumido. E o que restou foi só um homem de moletom numa manhã fria, percebendo que o que ele tinha roubado e o que ele tinha perdido faziam parte do mesmo acordo. A senhora Oliva saiu da multidão. Quero me voluntariar. Depois o Hélio. Depois a Marta Barros, lá da igreja. Depois uma mulher que eu não conhecia. Mais tarde fiquei sabendo que o nome dela era Denise, mãe de 3 filhos, que tinha saído de um casamento abusivo no ano anterior. Lúcia ficou sozinha. A multidão tinha se deslocado. Não estava mais em volta dela. Estava em volta de mim. As pessoas foram saindo devagar.
Do jeito que as multidões saem quando presenciaram algo que vão contar por anos. Apertaram minha mão. Alguns me abraçaram. Almeida resolveu a papelada com o funcionário do município lá dentro do fórum. Lúcia foi para o carro sem olhar para trás. Gustavo foi atrás, 10 passos de distância, com o celular no ouvido, já ligando para alguém. Fábio ficou. Ficou parado no final da escada do fórum, com as mãos nos bolsos do casaco, me olhando do jeito que você olha um avião decolando, sabendo que ele vai para um lugar que você não pode seguir. Eu me aproximei. A gente se encarou. Você comprou a casa? Sim. Para ajudar as pessoas? Sim. Ele balançou a cabeça devagar, com cuidado, como se aquilo doesse. Enfiou a mão no casaco e tirou um papel dobrado. Velho, amarelado, macio umas dobras. Achei isso no sótão semana passada. Ia jogar fora antes do banco vir. Me entregou. Abri. Era meu certificado de competição de matemática da 8ª série. Primeiro lugar, nível estadual. 14 anos. A noite que ninguém comemorou. Ele tinha guardado. Eu estava orgulhoso de você. Foi o que ele disse. Eu olhei para o certificado, depois para ele. Tchau, pai. Dobrei com cuidado, enfiei no bolso interno do blazer, do lado do coração. Depois, caminhei até o carro. Não olhei para trás. No banco do motorista, motor ligado, mãos no volante, aquela frase do Fábio voltou de repente. A que ele tinha dito no telefone naquela noite. Pergunta para quem é o seu orgulho e alegria. Ele tinha dito isso com veneno, pensando no Gustavo. Mas ali, sentada com a escritura no meu nome e o certificado no bolso, percebi que a frase era errada desde sempre. Ninguém naquela família tinha sido meu orgulho. Ninguém tinha sido minha alegria. Essas coisas eram minhas agora. Só minhas. Coloquei o carro em movimento. 3 meses se passaram. A primavera virou verão. O sistema legal fez o que sistemas legais fazem. Devagar, burocrático, sem nenhuma emoção. O Gustavo foi indiciado por fraude bancária e roubo de identidade pelo promotor de justiça. O Almeida também tinha registrado queixa no âmbito federal, mas o caso foi adiado em favor da ação estadual. O Gustavo fechou um acordo, 1 ano e meio de liberdade condicional, ficha criminal permanente e restituição integral para mim. R$47 mil, pagos ao longo de 5 anos com desconto em folha do emprego, que ele finalmente teve que aceitar. Ele carregava pallets num centro de distribuição fora de Magalhães, R$12 a hora, sem cartão de visita. O Diego Braga perdeu o registro de tabelião definitivamente. O Departamento de Estado de Minas Gerais cassou a licença depois que o banco confirmou a autenticação fraudulenta. Multa de R$5 mil e impedimento de reabrir escritório. A Lúcia e o Fábio saíram da Avenida das Flores 814, 2 semanas depois do leilão. A irmã da Lúcia, a Cláudia, acolheu os dois. Tinha um quarto sobrando na casa dela em Campinas, mas 2 meses depois pediu para eles irem embora. Drama demais, ela disse para o Fábio. Foram para um apartamento pequeno, de 1 quarto, em Magalhães. Fábio sobrevivia com o auxílio-doença. A Lúcia arrumou um emprego de meio período numa loja de tecidos. Cortava pano, trabalhava no caixa. Primeiro emprego com carteira assinada em 26 anos. A casa da Avenida das Flores foi reformada por completo durante o verão. Usei R$50 mil da LLC. 40 mil de uma verba de desenvolvimento comunitário que solicitei direto à prefeitura do município e 10 mil da Renata, que assinou um cheque pessoal no mesmo dia em que contei que os planos tinham sido aprovados. Paredes novas, piso novo, tinta nova. Uma recepção na sala da frente, onde antes ficava a mesa das festas de Natal. 4 quartos de moradia temporária no andar de cima, nos mesmos cômodos que antes eram os quartos da família. Uma sala de reuniões no porão, o antigo espaço do Gustavo. O Centro Família Campinho abriu as portas em março. No dia da inauguração, fiquei parada na recepção, olhando em volta. As paredes estavam cinza claro agora, não mais aquele revestimento escuro de madeira que a Lúcia nunca deixou ninguém trocar. O piso era laminado novo de carvalho, limpo e uniforme.
Uma faixa pendurada acima da recepção dizia que todo mundo merece um lugar à mesa. A dona Oliva cortou a fita com uma tesoura de cozinha que ela mesma trouxe de casa, porque ninguém tinha pensado em comprar uma tesoura cerimonial. O pastor Braga fez uma oração curta. A Renata fotografou tudo com o celular. 47 pessoas se inscreveram como voluntárias. Eu sabia o número exato, porque tinha uma planilha. 20 minutos depois do corte da fita, entrou uma moça chamada Maria. 2 filhos, um menino de uns 4 anos e uma menina de uns 6. Ela perguntou sobre a moradia temporária. Sentei com ela na recepção, peguei os formulários de cadastro e comecei a perguntar. Nome, situação atual de moradia, número de dependentes, contato de emergência. Do mesmo jeito que eu preencheria uma ficha de cliente no escritório. Organizada, completa, profissional. Mas diferente. Dessa vez, os dados não representavam imposto, representavam um teto. Representavam alguém dormindo numa cama essa noite, em vez de dentro de um carro. Dei uma olhada rápida para a parede, onde antes ficava a foto de Natal da família. 3 rostos sorridentes, nunca 4. No lugar dela agora, havia uma cópia emoldurada da missão do centro, assinada por cada voluntário. 47 assinaturas. Todas reais. Aprendi que a coisa mais pesada que você pode carregar não é a hipoteca de outra pessoa, nem o orgulho de outra pessoa. É a crença de que você deve a sua vida a pessoas que jamais disseram obrigado. É aqui que a minha história termina. E onde o Centro Família Campinho começa. 312 cheques, uma assinatura falsificada, um guardanapo dobrado que nunca voltei a pegar. Se você já foi a pessoa silenciosa que segurou tudo, aquela que esqueceram de agradecer, você já sabe o que realmente importa. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir, deixa um comentário me contando o que sentiu e se inscreve no canal Zen App Drama Stories.